Ninguém esperava que ele fosse voltar. Por alguns minutos, seu coração parou completamente. Os médicos lutavam para trazê-lo de volta, mas dentro daquele corpo sem vida, algo inacreditável acontecia. Ele conta que, enquanto o mundo tentava salvá-lo, sua alma havia descido a um lugar que nenhuma palavra humana consegue descrever por completo. Ele começou seu relato com uma frase que gelou todos na sala. Eu vi o inferno. No início, achou que estava sonhando. Sentiu o chão sumir sob seus pés e foi envolvido por uma escuridão tão profunda que parecia ter peso. Não havia som, nem vento, nem tempo. Apenas um vazio absoluto. Mas, de repente, o silêncio foi cortado por um grito. Um grito tão alto, tão dolorido, que parecia atravessar a alma. E logo vieram outros, milhares, incontáveis. Ele disse que o ar era pesado, quente e tinha um cheiro forte de ferro e fumaça. O chão era rachado e brilhava em vermelho, como se um fogo eterno vivesse por baixo da terra. As pedras tremiam a cada passo, e quanto mais ele tentava se afastar, mais fundo parecia afundar. Em volta havia pessoas, muitas pessoas. Rostos que expressavam um medo profundo, um desespero sem fim, um arrependimento que doía só de olhar. Alguns gritavam por socorro, outros choravam sem voz, consumidos pela própria agonia. Todos pareciam presos em um ciclo de sofrimento sem fim. Mas o que mais o impressionou foi que ninguém se olhava. Cada um vivia a própria dor, completamente isolado, como se a compaixão não existisse mais, apenas a culpa. Ele contou que, no meio daquele caos, começou a ouvir sussurros. Não eram vozes humanas, eram sombras que se moviam entre as pessoas, observando, se alimentando da angústia delas. Tinham olhos vermelhos como brasas e sorrisos que pareciam cortar o ar. Essas criaturas não falavam em palavras, mas transmitiam medo, vergonha e desespero só com a presença. Eram como abutres da alma, esperando o momento certo para se deliciar com o sofrimento alheio. Foi então que ele percebeu algo terrível. Entre aquelas almas, reconheceu rostos, pessoas que já haviam morrido. Alguns eram conhecidos, outros ele só lembrava de vista. Todos ali, presos, como se o tempo não existisse mais para eles. Apenas a repetição eterna de seus piores momentos. O medo se transformou em pavor absoluto. Ele tentou correr, mas seus pés estavam pesados, como se o chão o prendesse com correntes invisíveis. Tentou gritar, mas sua voz não saía. Cada tentativa de escapar só o fazia cair mais fundo naquele abismo ardente. Foi nesse momento de desespero total que ele viu uma fenda enorme se abrir diante dele. De dentro dela, saiu uma luz ardente que cortou a escuridão. E no meio dessa luz, ele ouviu uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Era forte, profunda, e cada palavra parecia atravessar seu coração. Você foi trazido aqui para ver e para avisar. Ainda há tempo para muitos, mas o tempo está acabando. Logo depois disso, tudo começou a desaparecer. As sombras recuaram, o chão rachado sumiu, e o fogo foi se apagando lentamente. Quando ele abriu os olhos, estava de volta. Cercado pelos médicos, suando frio, respirando com dificuldade, mas vivo. E a primeira coisa que conseguiu dizer, com a voz trêmula, foi: "O inferno é real, e eu não voltei o mesmo." Quando abriu os olhos no hospital, tudo parecia normal. As luzes brancas, os sons dos aparelhos, os rostos assustados dos médicos, tudo indicava que ele tinha voltado à vida. Mas dentro dele, algo não estava igual. Ele olhava ao redor e sentia que ainda ouvia os ecos dos gritos. Ainda via aquelas sombras escondidas nos cantos escuros do quarto. Durante os primeiros dias, ele mal conseguia dormir. Sempre que fechava os olhos, o mesmo lugar voltava. O chão rachado, o calor sufocante,
as almas chorando. Ele dizia que não era um sonho, era uma lembrança tão viva que parecia que o inferno ainda o chamava de volta, tentando fazê-lo esquecer a mensagem que tinha recebido. Certa noite, ainda internado, ele acordou com uma sensação estranha. O quarto estava gelado, mas ele sentia um calor que vinha de dentro. Um calor que ele conhecia. E então, a mesma voz que havia ouvido lá ecoou em sua mente, calma, mas firme. Lembre-se do que viu e fale. As pessoas precisam saber. A partir desse momento, ele entendeu que sua missão não era apenas sobreviver, era contar o que tinha vivido, mesmo que ninguém acreditasse nele. Mas isso não foi nada fácil. Quando ele começou a falar sobre o que tinha visto, muitos duvidaram. Alguns médicos diziam que era delírio, um efeito da falta de oxigênio no cérebro. Outros achavam que ele estava confuso, traumatizado. Mas quanto mais tentavam calá-lo, mais claro ele lembrava de cada detalhe, cada som, cada sensação. Ele descrevia o inferno como um lugar onde o tempo não existe, onde cada pessoa revive seus próprios erros, sem pausa, sem consolo, sem fim. Ele dizia que não há um castigo imposto de fora, é a própria consciência que se transforma em dor. Lá, ele dizia, você sente o peso de tudo o que fez e, pior, de tudo o que poderia ter feito, mas não fez. E havia algo ainda mais profundo em seu relato. Ele afirmava que o inferno não começa depois da morte. Começa aqui, em vida. Cada ato de ódio, cada mentira, cada gesto de egoísmo é como uma semente que plantamos. Quando o corpo morre, a alma apenas colhe o que plantou. E se a pessoa só plantou dor, é isso que ela encontra lá, multiplicado por 1000. Essas palavras causavam silêncio por onde ele passava. Até os que riam dele paravam por um instante para pensar, porque havia algo diferente em sua voz. Uma verdade que não parecia ensaiada, mas vivida. Uma convicção que vinha de um lugar muito profundo. Com o tempo, ele começou a receber mensagens de pessoas do mundo todo. Pessoas dizendo que seus relatos haviam mudado suas vidas. Gente que resolveu perdoar quem as magoou, que recomeçou, que decidiu mudar o rumo antes que fosse tarde demais. Ele dizia que esse era o verdadeiro sentido do aviso: despertar as almas antes que elas se percam para sempre. Mas a história não parou ali, porque pouco tempo depois começaram a acontecer coisas que ele mesmo não conseguia explicar. Objetos se moviam sozinhos em sua casa. Sons estranhos surgiam no silêncio da noite, e ele sentia presenças ao seu redor, como se algo o seguisse desde aquele dia. Ele começou a acreditar que o inferno não queria que ele falasse, que aquelas forças que ele viu lá ainda tentavam calar sua voz e impedir que sua mensagem se espalhasse. E foi então que ele decidiu fazer algo que ninguém esperava. Em vez de se esconder, ele decidiu viajar de cidade em cidade para contar sua história pessoalmente, olhando nos olhos das pessoas e repetindo sempre a mesma frase: eu vi o inferno. E voltei com um aviso: ainda há tempo, mas não por muito tempo. Sua jornada virou sua vida, e sua mensagem ecoa até hoje, para todos que estão dispostos a ouvir. Quando ele decidiu contar o que viveu, ele sabia que pagaria um preço. O mundo não gosta muito de ouvir sobre o inferno, mas ele não podia mais se calar. Ele começou a viajar de um jeito simples, com um caderno nas mãos e a voz ainda um pouco trêmula. Ele ia a igrejas, praças, escolas, qualquer lugar onde alguém aceitasse escutar a sua história. Ele não pedia dinheiro, não queria fama, só queria cumprir o que uma voz tinha mandado ele fazer. Fale. As pessoas precisam saber. No início, pouca gente acreditava nele. Uns riam, outros cochichavam que ele estava louco. Mas também havia aqueles que choravam em silêncio, porque cada palavra que ele dizia tocava em algo que o coração escondia: o medo de não estar pronto. Ele contava tudo com muitos detalhes.
Dizia que o inferno não era só fogo, mas ausência. Ausência de paz, de amor, de esperança. Ele dizia que o pior tormento não era o fogo, mas sim lembrar de tudo o que você poderia ter feito de diferente. Lá não existe esquecimento. Cada erro vive dentro de você. É isso que queima, ele repetia sempre. Com o tempo, os relatos dele começaram a se espalhar. Canais de televisão começaram a entrevistá-lo. Igrejas o convidaram. E curiosos lotavam os lugares onde ele ia falar. Mas algo nele nunca mudou. O olhar. Mesmo quando sorria, os olhos dele carregavam um vazio estranho, como se uma parte dele ainda estivesse lá embaixo, entre as vozes que nunca se calam. Ele contou que, algumas noites, acordava suando frio, sentindo cheiro de fumaça e ouvindo gritos distantes. Às vezes, ele via sombras se movendo no quarto. Outras vezes, sentia alguém o observando, mesmo quando estava completamente sozinho. Mas ele dizia que não tinha medo. O medo me prenderia de novo. Eu voltei para libertar outros. Foi numa dessas viagens que algo diferente aconteceu. Durante uma palestra, no meio da multidão, ele parou de falar. Ficou em silêncio por alguns segundos, olhando fixamente para um ponto que ninguém mais via. Depois, com a voz embargada, ele disse: "Eles estão ouvindo agora, os mesmos que eu vi lá. Alguns estão aqui." O público ficou em silêncio. Alguns acharam que ele estava tendo outra visão. Outros começaram a chorar. Ele respirou fundo e continuou. O inferno não é um lugar distante. Ele começa dentro do coração que escolhe o ódio, a mentira, a indiferença. O fogo que eu vi lá nasce aqui, quando a gente apaga o amor. Essas palavras ficaram marcadas. Depois daquele dia, ele começou a ser seguido por pessoas que diziam ter sonhos parecidos com os que ele descrevia. Algumas afirmavam ter visto os mesmos lugares, as mesmas vozes, as mesmas sombras. E isso o deixou ainda mais convicto de que a sua missão era maior do que ele imaginava. Mas quanto mais ele falava, mais o peso aumentava. O corpo dele foi enfraquecendo, o sono sumia. Ele começou a adoecer. Parecia que a cada relato, parte da sua energia era levada junto com as lembranças. E mesmo assim, ele não parava. Enquanto eu respirar, vou avisar. Porque quando o coração para, já não há escolha. Certa noite, antes de dormir, ele fez uma oração simples. Pediu apenas que Deus lhe mostrasse se a sua missão havia sido cumprida. Naquela madrugada, ele sonhou. Estava novamente diante da escuridão, mas dessa vez não havia gritos. Apenas silêncio. No horizonte, uma luz suave se acendeu. E uma voz, a mesma que ele tinha ouvido antes, disse: "Você fez o que devia. Agora, outros falarão por você." Ele acordou em paz. E pela primeira vez desde que voltou do inferno, ele chorou. Não de medo, mas de alívio. Depois daquela noite em que sonhou com a luz e ouviu a voz novamente, algo dentro dele começou a mudar. Ele ainda falava sobre o inferno, mas agora a sua mensagem era diferente. Ele não falava apenas do medo, das chamas ou da dor. Ele falava sobre esperança. Ele dizia que o inferno não era o fim, mas um alerta. Que cada pessoa ainda tinha uma chance de mudar antes que fosse tarde demais. Certa vez, durante uma palestra, uma mulher levantou a mão e perguntou: "Se o inferno é tão terrível, por que Deus deixa as pessoas irem para lá?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhou para o chão e respondeu com calma: "Deus não manda ninguém para lá. A gente vai quando escolhe viver sem Ele." Aquela resposta causou um impacto enorme. A mulher começou a chorar e outras pessoas na plateia se emocionaram. Ele explicou que o inferno é o reflexo das escolhas que fazemos aqui. Cada atitude, cada palavra, cada silêncio é como uma semente. Se a gente planta amor, colhe luz. Se planta egoísmo, colhe escuridão. E quando o corpo morre,
A alma simplesmente continua no campo que ela mesma cultivou. Mas algo estranho começou a acontecer nos meses seguintes. Ele percebeu que as pessoas que ouviam seus relatos começavam a ter sonhos parecidos com os dele. Algumas relatavam que viam portões de fogo, outras descreviam lugares de escuridão e vozes implorando por ajuda. Outras ainda diziam que viam luzes e figuras que pareciam tentar tirá-las dali. Era como se as palavras dele despertassem lembranças escondidas na alma das pessoas. Um dia, um jovem se aproximou dele após uma palestra e disse: "Eu sonhei com você lá. Você estava me tirando de um lugar escuro." Aquele relato o fez tremer. Ele não sabia bem o que pensar, mas percebeu que aquilo talvez fosse parte do plano. Que o aviso que ele recebeu não era apenas para assustar, mas para libertar. A cada cidade que visitava, ele via mais e mais pessoas transformadas. Gente que perdoava, que recomeçava, que voltava a orar depois de anos. E ele dizia sempre a mesma coisa: enquanto há fôlego, há chance. Mas quando o coração para, o tempo de mudar acaba. Mesmo com a saúde fraca, ele continuava firme. Ele sabia que seu corpo estava cansando, mas sentia que seu espírito ainda tinha uma missão a cumprir. Alguns amigos diziam para ele parar, descansar, cuidar de si, mas ele sorria e respondia: "Eu desci lá. Eu vi o que acontece quando a gente se cala. Prefiro morrer falando do que viver em silêncio." E assim ele fez. Ele falou até o seu último dia. Disse que o verdadeiro inferno não é o fogo, é o arrependimento que vem tarde demais. Que as chamas não são feitas apenas de calor, mas de lembranças. E que a salvação não começa na morte, mas nas pequenas escolhas que fazemos a cada dia. Naquela noite, cansado, ele escreveu sua última frase em um caderno ao lado da cama. A mensagem não é sobre medo, é sobre amor, porque o amor é a única força capaz de apagar o inferno. Quando amanheceu, encontraram-no deitado na cama, com um leve sorriso no rosto. E, curiosamente, o quarto cheirava a algo diferente. Não a fumaça, mas a paz. Depois que ele partiu, o silêncio deixou um vazio difícil de explicar. Mas a história não terminou ali, porque poucos dias depois de sua morte, começaram a acontecer coisas que ninguém conseguia entender. A primeira foi com a mulher que sempre o acompanhava nas viagens. Ela contou que, ao chegar em casa, ouviu a voz dele chamando seu nome. Calma, serena, do mesmo jeito de sempre. Quando virou para olhar, não havia ninguém. Mas sobre a mesa estava o caderno dele, aberto. E nele, uma frase que ninguém lembrava de ter visto antes. A mensagem continua. Naquela mesma semana, pessoas de diferentes cidades começaram a enviar mensagens dizendo que haviam sonhado com ele. Nos sonhos, ele aparecia sorrindo, com os olhos tranquilos, e dizia apenas: "A luz venceu." Outros relataram algo ainda mais impressionante. Disseram que, durante a madrugada, sentiram uma presença forte e uma sensação de calor, como se o ambiente se enchesse de vida. Alguns começaram a orar, outros choraram, mas todos sentiram o mesmo: paz. Os vídeos dele, que antes tinham poucas visualizações, começaram a se espalhar pela internet. Trechos de suas palestras, gravações antigas, frases escritas em folhas simples, tudo começou a circular com uma força inexplicável. Milhares de pessoas, de lugares diferentes, compartilhavam as mesmas palavras. Enquanto há fôlego, há chance. Era como se a voz dele tivesse voltado, só que agora, falando com o mundo inteiro. Houve também relatos de cura. Uma mulher disse que sofria de depressão profunda e que, ao ouvir uma gravação dele pela primeira vez, adormeceu chorando. No sonho, ela viu o mesmo homem parado diante dela, com a mão sobre seu ombro, dizendo: "Você ainda tem um propósito." Ela acordou leve, como se um peso tivesse saído de dentro dela. Outros contaram que começaram a mudar seus hábitos, a perdoar pessoas,
a se reconciliar com familiares. Diziam que, de alguma forma, as palavras dele ficavam ecoando na mente, mesmo quando tentavam esquecer. Não é medo que ele deixou, é vontade de viver direito, dizia um dos relatos. Alguns especialistas tentaram explicar tudo como coincidência. Mas quem conhecia a história dele sabia. Não era acaso. Ele mesmo havia dito, pouco antes de morrer, que sentiria quando sua missão estivesse completa. E naquela noite, ele escreveu: "Quando eu não estiver mais aqui, a mensagem vai andar sozinha, porque o aviso não é meu, é de Deus." Depois disso, o impossível começou a acontecer. Uma das gravações antigas dele, que nunca havia sido publicada, foi encontrada numa câmera esquecida. No vídeo, ele dizia: "Se você está vendo isso, é porque já cumpri minha parte. Agora é sua vez de avisar. O inferno é real, mas o amor é o caminho de volta." As pessoas ficaram em choque. Era como se ele soubesse o momento exato em que partiria e, de alguma forma, tivesse deixado gravado tudo o que o mundo ainda precisava ouvir. Hoje, anos depois, sua história ainda é contada. E cada vez que alguém ouve sua voz, lê suas palavras ou compartilha seu aviso, a mesma frase volta a ecoar, firme, imutável, eterna. Eu vi o inferno e voltei para dizer: ainda há tempo. O tempo passou, mas o eco daquelas palavras nunca se apagou. Mesmo depois de sua morte, a mensagem continuou viva, viajando de boca em boca, de tela em tela, como se tivesse vida própria. Muitos dizem que, quando ouvem sua história, sentem algo mudar dentro de si. Outros confessam que, só de lembrar, o coração se aperta, como se o espírito reconhecesse uma verdade antiga, uma verdade que sempre esteve ali, mas que o medo ou a pressa da vida fizeram esquecer. O aviso que ele trouxe não era sobre terror, não era sobre fogo, era sobre escolhas. Ele dizia que cada atitude, cada pensamento e cada gesto constroem o destino da alma, que o inferno não é apenas um lugar distante, mas um reflexo do que deixamos crescer dentro de nós. O ódio, o orgulho, o egoísmo, e que o céu, da mesma forma, começa quando aprendemos a amar sem esperar retorno. Ele lembrava que o amor é a única força que o inferno não consegue tocar, e que, por mais que o mundo se perca na dor, ainda existe esperança para quem deseja recomeçar. A voz que ele ouviu naquele abismo, a mesma que o mandou voltar, continua ecoando em cada coração disposto a ouvir. Ainda há tempo. E talvez seja por isso que sua história nunca desapareceu. Porque não era sobre ele. Era sobre todos nós. Sobre o que fazemos com o tempo que nos resta, com as pessoas que temos, com o amor que deixamos de dar. Hoje, seus vídeos ainda circulam, suas palavras ainda comovem, e sua mensagem ainda acorda aqueles que vivem dormindo por dentro. Ele desceu ao inferno e voltou, mas a maior parte de sua missão começou depois que ele partiu. E se há algo que sua vida nos ensinou, é que o julgamento pode ser terrível, mas o amor ainda é a última palavra, porque o inferno mostra o que acontece quando o amor é esquecido. E o céu? O céu é o que nasce quando a alma aprende a amar outra vez. Não espere o último instante para mudar. O arrependimento de amanhã não apaga o silêncio de hoje. No próximo vídeo, você vai conhecer o outro lado dessa história. A mulher que morreu por minutos, viu o céu e ouviu a voz de Deus. Um relato de luz, paz e revelação que mostra que, mesmo após a escuridão mais profunda, sempre existe esperança. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou você, compartilhe e se inscreva para não perder o próximo relato. Até lá!